Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à Visão Financeira. Hoje nós vamos falar, ou melhor, vamos fazer uma comparação de dois presidentes de dois países irmãos, que é o Brasil e Moçambique. Vamos falar de Luiz Inácio Lula da Silva e vamos falar do presidente Armando Emílio Guebuza. Por que eu vou comparar esses dois presidentes? Primeiro porque ambos se assemelham em diversos aspectos e pelo que eu percebi das pessoas, dos brasileiros e dos moçambicanos, é que ambos têm uma certa vontade de ver esses presidentes novamente a liderar. E a prova disso é nesse primeiro turno das eleições no Brasil, o Lula estar superior ao Bolsonaro. E para mim essa é uma grande prova, é um grande sentimento que a população brasileira ainda anseia em ver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na presidência. Vamos ver o que vai acontecer no segundo turno, se o Bolsonaro vai ganhar ou se o Lula vai ganhar. Mas, pelo que eu percebi, existe uma intenção muito fervorosa em Lula vencer as eleições no Brasil. E eu quero fazer uma comparação aqui, bem rápida, entre o Lula e o presidente Armando Emílio Guebuza. Se vocês não sabem, no ano de 2004, o presidente Armando Emílio Guebuza, ele tornou-se presidente, melhor, ex-presidente, tornou-se presidente da República de Moçambique. E a partir dali, entramos em um novo ciclo do país. Houve uma das grandes mudanças que o presidente Armando Emílio Guebuza fez em Moçambique e que é louvável foi o novo Metical, a introdução do novo Metical. A introdução do novo Metical fez com que reduzisse uma inflação louca que nós já vínhamos carregando há décadas. Só para vocês estarem informados, antes do presidente Armando Emílio Guebuza, estava aí o presidente Joaquim Alberto Chissano, que estava desde 1986. Ele ficou quase 20 anos no poder antes da democracia, porque em 1992 começou-se ali, assinou-se os acordos e as primeiras eleições foram em 1995, que aí Moçambique já era um país democrático. E ele ficou mais de 10 anos, de 1995 a 2004. Então entrou o presidente Armando Emílio Guebuza. O presidente Armando Emílio Guebuza trouxe grandes oportunidades no seio social. Ele financiou várias pessoas, deu dinheiro para várias empresas, fez a economia circular e nós estávamos vivendo em uma época que não imaginávamos. Era uma época de crescimento, de um crescimento robusto e uma época também caracterizada por alta corrupção, porque isso nunca acabou. Desde o presidente Joaquim Alberto Chissano, ele enfatizava nos seus discursos, tanto que ficou a frase "cabrito como onde está amarrado", que enfatizava a corrupção, que enfatizava o modo corrupto vivendo, né? E foi assim que os oligarcas, né, quando privatizaram as empresas moçambicanas, se distribuíram entre eles, entre os membros confiáveis, e eles mesmos faliram a maior parte das empresas, deram-se dinheiro entre eles, e Armando Emílio Guebuza começou a trazer uma nova dinâmica ali, em que mostrava que a economia aparentemente estava crescendo, a economia havia muito índice de investimento estrangeiro, quer dizer, muito investimento estrangeiro exterior estava a entrar no país, muitas pessoas pareciam melhorar de vida e muita gente louva por esse período de 2004 a 2013, 2014, vamos dizer assim, em que o presidente Guebuza estava no poder e muita gente até hoje admira a gestão dele. Só que eu acho que, assim como um monte de brasileiro admira a gestão de Lula, porque ele trouxe, de certa forma, vários benefícios para a população de classe baixa. E a população de classe baixa sentiu que, cara, o Lula está me ajudando, o Lula está me oferecendo, o Lula está me dando, o Lula está criando oportunidades, cota para negro,
ajuda nas universidades e tudo isso. Eles ainda desejam, essa população, a minoria pobre, ainda deseja que o Lula volte ao poder. E apesar de o Lula, conforme vi um vídeo aí, ser pró-imigrantes, né, e pró-parcerias africanas, e o presidente Jair Messias Bolsonaro nunca ter pisado na África, conforme o vídeo que eu observei. O Lula é um corrupto. O Lula é um corrupto, assim como o Armando Emílio Guebuza é um corrupto. Ambos são corruptos. Esse é um exemplo que, basicamente, temos na nação e que não podemos carregar nas costas, porque isso prejudica as futuras gerações. É um exemplo que não pode servir de presidência, na minha opinião. Por isso, é imperdoável. Após a saída do presidente Armando Emílio Guebuza, foi descoberto um escândalo de corrupção, conhecido como dívidas ocultas, de 2 bilhões de dólares. Óbvio que 2 bilhões de dólares não é nada para Moçambique. Mas foram descobertos e esses 2 bilhões criaram um problema muito sério. Muito sério. Todos, o Banco Mundial e todos, o FMI, todos removeram o apoio externo para o orçamento do Estado. O que isso fez? Fez com que a economia retraísse brutalmente, não tivesse dinheiro para fazer gestão das coisas, não tivesse nada. Os preços, a inflação explodiu, o dólar explodiu. Saímos de quando o presidente Armando Emílio Guebuza ainda estava no poder, deixou ali o dólar a 28, 29, o dólar subiu 100%, passamos a pagar 104% por aí, 64 dólares. Tivemos grandes problemas. Ou seja, o presidente Armando Emílio Guebuza cometeu uma fraude. O presidente Armando Emílio Guebuza cometeu vários erros na sua própria gestão. Mas como as pessoas só se lembram da parte, digamos, dos benefícios e não sabem a cobertura que estava sendo feita por ele para que essas coisas não saíssem, não fossem divulgadas. Porque para mim, a questão política é basicamente isso. Os presidentes que estão lá, os membros, eles querem se manter ali para acobertar os erros que eles vêm cometendo durante o processo político. Para chegar naquele cargo superior, ele vai roubando ali, vai colocando aquele como chefe, vai colocando aquele como líder, vai colocando aquele como não sei o quê. Tudo aquilo é um esquema que só para sustentar, esconder os podres, as incongruências que ele foi fazendo durante os anos de liderança. E isso tem se tornado uma máquina de enriquecimento político. E começa a se estruturar. Se estrutura de tal forma que as liberdades são restringidas. Porque se você falar demais, fazendo essa análise aqui, só eu já estou em risco. Então, as liberdades são restringidas de tal forma que você não tem a possibilidade de divulgá-las. E se você divulgar, você corre um alto risco de ser extinguido. Porque você não é nada, é um cidadão, os caras podem te encontrar. Eles encontram pessoas, oh my God, encontram pessoas que precisam de líderes, encontram líderes, pessoas influentes e fazem essas pessoas verem e sentirem, bem como encontram quem será uma pessoa simples como eu. Assim como o Lula, ele também cometeu graves crimes na economia brasileira, crimes de corrupção, que para mim não merecem perdão, além dele ter ido preso, diferentemente do presidente Guebuza, porque o presidente Guebuza, o cara se protegeu muito bem, o cara tem seus confiados, certo? Tem seus confiáveis, tem as pessoas confiáveis no seu governo
e fez tudo o que poderia fazer, as artimanhas que ele poderia fazer para se proteger, por isso não foi preso, porque, querendo ou não, Moçambique não é nada de uma democracia. Então, e o presidente Luiz Lula Inácio da Silva, também cometeu graves crimes de corrupção. Essas duas pessoas não deveriam voltar a governar o país, nunca, em nenhum instante. Nunca e em nenhum instante, porque ambas cometeram crimes graves. Só por isso, crimes graves, que colocaram o país, colocaram a população em risco. Apesar de a população às vezes não ter essa consciência de fazer isso, ou de entender isso que deve ser feito, certo? Então, esses são os dois fatores que me fazem pensar que, cara, se eu fosse brasileiro, eu votaria no Bolsonaro. Eu votaria no Bolsonaro. Por que eu votaria no Bolsonaro? Apesar de eu ainda perceber de alguns youtubers e pesquisar na internet e perceber que também o Bolsonaro tem um cunho corrupto, no sentido de, em que sentido? Os filhos lá que andam a faturar milhões e milhões, e o fato de escolher pessoas que pertencem a outro partido e que não eliminariam a corrupção, ou não controlariam, ou não parariam a corrupção no país. Ou seja, colocar pessoas no poder, em poderes que você pode exercer durante muito tempo, que não mudariam a situação do país. Também é um grave erro colocar pessoas dessa natureza. Então, apesar disso, eu votaria no porquê? Porque ele apresenta uma melhor opção do que a do Luiz Lula da Silva, né? Que é o caso do presidente Guebuza. Eu, por exemplo, não votaria novamente no presidente Guebuza. Porque, por mais que ele seja um cara que tenha dito boas coisas, erradicar a pobreza, incentivado o empreendedorismo, financiado a empresa, o cara mostrou que o cara não está muito ligado com isso. Ele quer proteger sua imagem e provavelmente quer fazer coisas do seu interesse. Assim como o atual presidente de Moçambique está fazendo tudo para o seu interesse, tanto que ele se reelegeu para um terceiro mandato no seu próprio partido, o que mostra ali claramente que o cara tem a intenção de se reeleger para o terceiro mandato. E um monte de pessoas que não pensam, jovens igual a mim, de 25, 26 anos, que pertencem a algo que chama OJM, ainda apoiam esse negócio, mesmo com a consciência de que não se pode apoiar coisas que não fazem sentido. São mesmo jovens que antes estavam em dificuldade só porque tiveram oportunidade, só porque, por causa de dinheiro, acabam aceitando qualquer merda, porque isso é uma merda, me desculpe a expressão, mas isso é uma merda. E eles apoiam isso irreverentemente. Eles apoiam e gritam yeah, como gados mesmo, como pessoas que não pensam, que só estão a seguir uma manada, ou o pastor está dizendo onde devem ir e eles seguem. E isso é grave para o nosso país, para a nossa nação, para aquilo que nós desejamos, para a economia do país, para a riqueza do país, para o desenvolvimento do país, para o que nós queremos construir como nação, como país, certo? Os valores éticos, morais. Hoje em dia a corrupção no Moçambique está brutalmente misturada, que você não consegue perceber se você é cometido uma infração, melhor dizendo. Se você comete uma infração, você não sabe se você queixa, onde é que você queixa. Se você vai queixar, vai ter efeito ou não vai ter efeito. Cara, são coisas extremamente complexas. Então, na minha opinião, Luiz Inácio Lula da Silva, esse cara aí não vale a pena. Por mais que ele ganhe, eu acho que o cara não vale a pena. Ah, mas o cara tem cotas raciais, negros, não sei o que. Bro, não vale a pena. Não, ele tem mais apoio para a África, o cara não vale a pena. E é isso, cara. É isso. Essa é a opinião de um estrangeiro que não vive no Brasil. Então, você deixa a sua opinião aqui. Você que mora no Brasil, você que é moçambicano e viu esse vídeo que eu fiz, simplesmente fazendo uma comparação daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. E eu sou o Começo. Tamo juntos.